Olá, bem-vindos alunos do sexto ano a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos ver verbo, flexão e tempos verbais. Então, a gente vai conhecer o que é um verbo, né? Vai ver a flexão desses verbos e vai ver também os tempos verbais. Hoje, aula 52, dia 30 de agosto, semana 26. Ok? Então, vamos lá. O que são verbos? Verbos são palavras que exprimem uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou um desejo. Então, eu coloquei exemplos para vocês de o que é uma ação, o que é um estado, o que é um fenômeno da natureza e o que é um desejo. E vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Verbos que indicam ação. O que é ação? É quando você faz alguma coisa, quando você executa alguma coisa. Então, fazer, comprar, estudar, construir, sair, ler. Então, são verbos de ação. Você vai fazer alguma coisa, né? Por exemplo, escrever. Você vai pegar um caderno, vai pegar um papel na parede, ou seja lá onde for. Você vai escrever. Então, você vai fazer a ação de escrever. Então, ação, verbos que exprimem ação, são aqueles que têm movimento, que a pessoa faz alguma coisa, certo? Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Eu fiz um bolo. Lógico, peguei os ingredientes, né? E fiz um bolo, executei um bolo. Isso aí é uma ação, né? Então, fiz é o verbo fazer, é um verbo de ação. Meus pais compraram uma casa. Então, eles foram lá, assinaram os papéis, deram dinheiro, cheque, financiaram, seja lá o que for, e compraram a casa. Então, eles fizeram a ação de comprar a casa, né? Você poderia comprar, sei lá, roupas, calçados, celular, o que você quiser. Você executou uma ação. Ela estuda bastante. Então, você que se dedica a estudar, você está lá estudando, lendo, escrevendo, fazendo, né? Então, é uma ação. Estudar é uma ação. Dormir, acordar, sonhar, comer, sair, brincar, lavar, cozinhar, são verbos de ação, tá? Aqui eu botei só alguns, por isso que eu botei etc. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Chover, coloquei aqui, ó. Chover, ventar, trovejar, nevar, anoitecer, amanhecer, escurecer. Então, o nome já está dizendo. Verbos que indicam fenômeno da natureza. É alguma coisa que aconteceu na natureza, né? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Ventou muito ontem. O verbo ventar. Ventar é um fenômeno da natureza, né? Soprou lá e fez o vento. Ventou. Fenômeno da natureza. Amanhã choverá na cidade. Chover. Chover é outro fenômeno da natureza. Fazer calor, fazer frio. São fenômenos da natureza. Amanhecer, escurecer, anoitecer, entardecer. São fenômenos da natureza. Já anoiteceu. Chegou a noite, né? Anoiteceu. Então, verbos que exprimem fenômeno da natureza também são verbos, tá? Eles vão colocar, indicar algum fenômeno aí que a gente vê que não é natural, quer dizer, que é natural, né? Não é pela mão do homem, ok? Nevar, trovejar, né? Enfim. Verbos que indicam estado. Geralmente, esses verbos que indicam estado, eles são tidos como verbos de ligação, tá? Eles vão indicar alguma coisa assim, é como se você passasse informação. Eles não têm ação nenhuma, eles não vão lá fazer e acontecer. É um estado, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, etc. Tem vários outros, tá? Aqui são alguns, né? Ele é meu irmão. Esse é aqui que vocês estão vendo com acento é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, ele é meu irmão. Eu tô dando informação, entendeu? Então, é só um estado. Tô dando informação.
não tem uma ação por trás, não é um fenômeno da natureza, né? Continuo doente. Eu tô nesse estado de doença, eu tô doente, continuo doente. Não tem ação nenhuma, a pessoa não vai lá, se movimentou, aconteceu, não é um fenômeno da natureza, então continuo doente. Todos permanecem em silêncio, é outro estado. Permanecem gritando, permanecem calados, permanecem dormindo, permanecem parados, permanecem agitados, permanece, é um estado, seja lá qual for, tá? Então a gente já viu aí que o verbo, ó, ele pode exprimir uma ação, pode ser um fenômeno da natureza e pode também ser indicar um estado, né? Aí coloquei mais outra indicação aqui dos verbos. Os verbos que indicam desejo, quando você quer muito alguma coisa, você deseja, né, realizar algo, um desejo, uma vontade, né? Então, aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar, são alguns verbos, ok? Então, quando você quer muito alguma coisa, é um verbo que indica um desejo. Quer um pedaço de bolo, deseja um pedaço de bolo. Eu bem queria agora. Então, deseja um pedaço de bolo. Ela desejava aquele vestido. Ela queria aquele vestido, né? Eu almejo muito por esse emprego. Então, desejo muito. Eu quero demais esse emprego. Então, o verbo também pode indicar um desejo. Então, os verbos indicam ação, quando tem aquele movimento, um fenômeno da natureza, um estado e um desejo, né? Então, verbo é aquela palavra que a gente pode conjugar. A gente conjuga no presente, que é o que está acontecendo agora, né? Eu falo, é o que está acontecendo agora. Pretérito ou passado que já passou, tudo que já passou, né? É o pretérito ou passado. Eu falei, né? Eu falei. E o futuro, que vai ainda acontecer, ainda vai acontecer. Pode ser daqui a meia hora, daqui a 1 minuto, 5 minutos, daqui a 1 segundo, já é futuro. Pronto, o futuro já acabou. Pronto, agora virou presente e virou passado. Então, futuro vai acontecer ainda. Eu falarei. Então, eu falo presente, eu falei passado e eu falarei no futuro. Então, tem esse jogo, né? De você fazer essa conjugação. Tem também os modos que a gente depois vai ver, não é agora não, tá? Então, vamos lá. Flexão dos verbos. Quando a gente fala em flexão, é uma coisa que se flexiona, que muda, que se modifica. A gente já viu a flexão nos substantivos e nos adjetivos, né? Substantivo é aquela palavra que nomeia os seres, os objetos, os animais, as plantas, as cidades, né? Dá nome. Adjetivo dá uma qualidade, uma característica, um defeito, né? E os verbos, eles também vão se flexionar. Os verbos se flexionam em pessoa e em número. A categoria de pessoa indica 3 pessoas relacionadas ao discurso. O discurso é a fala, tá? A gente somos seres falantes, então discurso é aquela fala. Representadas tanto no singular é aquele só um, né? Ó, eu, tu ou você, ele ou ela, que é singular, quanto no plural, nós, vós, vocês, eles, elas. Então, a gente vai ter, né? A gente vai ter as pessoas do discurso, né? Que vão estar no singular ou no plural, tá? E o número que vai representar, né? Esse verbo dessas pessoas gramaticais no singular ou no plural. Então, assim, pessoa e número se mistura, tá? Pessoa e número se mistura. Não tem como você ver só pessoa, só número. Não, eles se misturam. Então, o verbo ele vai se transformar, ele vai se conjugar, ele vai se flexionar, tanto em pessoa como em número. Pessoa pode ser eu, pode ser tu, pode ser nós. Número pode ser singular. Eu estou no singular, porque eu sou uma. Se for eu e você, que somos nós, aí vamos estar no plural, que somos 2 ou mais pessoas, certo? Aí eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês verem, ó. Singular, né? Primeira pessoa do singular é aquela que fala. Quem fala? Que sou eu,
Eu falo, quem fala sou eu. Então, eu sou a primeira pessoa do singular, tá? Pessoa, eu sou a primeira e número singular, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, ó. Eu vou à escola, que é a mesma coisa de dizer vou à escola. Eu posso colocar o eu posso tirar o eu, né? Eu vou à escola, vou à escola. Tô pegando aqui o verbo também vai ficar no singular, porque ele tem que combinar, ele tem que concordar. Eu não posso dizer eu vamos. Eu vamos? Não concorda, não casa. Então a gente tem que concordar, né? Pessoa e número com o verbo. Tudo tem que ficar combinando. Senão vai tudo ladeira abaixo. Tem que combinar, tá? Segunda pessoa do singular, com quem se fala, tá? Então, eu sou a primeira pessoa que falo. A segunda pessoa é com quem eu falo, que é tu ou você. Eu posso usar o tu ou posso usar o você. Tanto faz, tá? Então, se eu disser assim, ó, tu viajarás para a praia, eu tô fazendo uma pergunta. Tu viajarás para a praia? Você viajará para a praia? Então, a gente também tem que ver isso aí, ó. Quando eu digo tu, eu vou pegar o verbo e escrever de um jeito. Vou conjugar ele de um jeito. Quando eu falo você, eu vou conjugar esse verbo de outra forma. Não uso a mesma forma, não. Ó, tu viajarás, você viajará. É diferente, tá? E a terceira pessoa do singular, de quem se fala? Que é ele ou ela. Por exemplo, eu sou quem falo. Tu ou você é com quem eu falo. E aquela terceira pessoa que não tá ali com a gente, né? Eu tô conversando com você, e aí a gente tá falando de uma outra pessoa, de quem se fala, é o ele ou ela. Ele, olha, ele fez isso. Ela fez aquilo. Então, primeira pessoa sou eu, segunda pessoa é tu, e a terceira pessoa é aquela outra pessoa que não tá participando da conversa. Sou eu que falo, você é com quem eu falo, você me escuta, e aquela outra pessoa, que é a terceira pessoa, é de quem a gente fala, tá? Então, ele é meu amigo, ela é minha amiga. A gente vê aí, ó, que o verbo ficou igual. Ele é, ela é. Só que a gente teve que modificar o quê? Pronome e substantivo. Meu amigo, minha amiga. Eu não poderia dizer ela é meu amiga, meu amigo. Não podia, né? Então, tem que fazer essa concordância. Ao plural. Primeira pessoa do plural, que é quem fala, que somos nós. Vamos dizer que tá eu e você conversando, né? Assim, nós dois. E a gente tá falando com outra pessoa, com alguém. Nós dois estamos falando com outra pessoa. Então, nós vamos à escola, vamos à escola. É a mesma coisa. Eu posso botar o nós e posso tirar o nós. Tanto faz. Segunda pessoa do plural é com quem a gente fala. Por exemplo, tá eu e você falando com outra pessoa. Eu falo, você fala, eu falo, né? Então a gente está falando com a outra pessoa. Então, com quem nós estamos falando? Que é o vós ou vocês, tá? Vós viajareis para a praia, vocês viajarão para a praia, né? O vós é a mesma coisa de vocês. É porque assim, o tu, o vós, a gente não usa muito, é porque ele é mais assim, formal. Quando a gente conversa com você, a gente quase não usa nós, usa a gente, né? Eu deveria ter colocado aqui a gente vai, depois eu posso até colocar. Porque assim, o agente, que a gente já viu, que tem um agente junto, agente separado, agente com H, o agente, ele é a mesma coisa de nós. Mas ele tá escrito sem um Szinho, então ele dá ideia, ele é plural, mas ele é escrito com singular. Então, eu não posso dizer a gente vamos, a gente vai, porque ele está escrito no singular, ok? Um pouquinho, depois a gente pode ver de novo essa aula aí, eu converso com vocês. Terceira pessoa do plural, de quem a gente fala. Então, tá eu e você, que somos nós, conversando com outra pessoa com voz, e aí a gente está falando de uma terceira pessoa, de outra pessoa, de outras pessoas, no caso, no plural, né? Então, eles ou elas. Eles são meus amigos e elas são minhas amigas. Então, a flexão é isso. É quando ele se flexiona, quando ele se conjuga, quando ele muda
do singular para o plural ou do plural para o singular, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Porque pode mudar. Tá? As pessoas também podem mudar, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tudo do singular, ou primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, ok? Tempos verbais. Que a gente já viu aqui, assim, que eu já falei para vocês aqui ainda agora, né? O tempo se relaciona ao momento expresso pela ação verbal. Esse momento pode ser representado pelo pretérito passado, que a gente acabou de ver aqui, que eu falei para vocês, o presente, o pretérito, o futuro, então aqui são os tempos verbais. Qual o tempo verbal daquela frase? Qual o tempo verbal daquele texto? O tempo verbal, tá? O tempo. Então, pretérito ou passado, tempo anterior à situação de fala. Então, ela fez a prova. Se ela já fez, passou, acabou. Foi mais cedo, foi ontem, foi semana passada, foi ano passado. Já fez, acabou. Então, é pretérito ou passado. Já passou. Tempo presente, né? O presente. Tempo simultâneo à situação de fala. Ela faz a prova. Então, se ela está fazendo agora, nesse exato momento, ela faz. Ela está fazendo, né? Então, é presente. Tudo que acontece agora, nesse exato momento, é presente. Futuro. Tempo posterior, para frente, não é para frente, né? A situação de fala. Ela fará a prova. Ou seja, ela não fez ainda. A prova pode ser daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Mas ela ainda vai fazer. Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem o presente que acontece agora, tem o passado, o pretérito e tem o futuro. Então, o passado, o pretérito já aconteceu e o futuro ainda vai acontecer. Aqui são os tempos do verbo, ok? E agora a gente vai partir para o nosso exercício, tá? Preencha o nome de vocês, a turma. Aí, vamos lá. Vocês que têm livro, se vocês quiserem pegar o livro de vocês, pode. A professora tá usando o livro! Vou começar a usar o livro para a gente fazer assim, pelo menos alguns exercícios pelo livro, tá? Às vezes podem copiar no caderno, ou se não quiserem copiar no caderno, podem responder aqui no formulário, tá? Mas enfim, se vocês quiserem conferir essa tarefa no livro, vão na página 166, 167, né? 166, 167, que vocês vão ver esse exercício lá. Eu modifiquei só algumas palavrinhas para ficar mais curto para mim, tá? E para vocês também. Então, observe as capas dos livros. Também não vou fazer todos os exercícios. Eu vou usar alguns exercícios que eu vejo que realmente se adequam à nossa aula, tá? Então, observe as capas dos livros. Crie novos títulos para esses livros. Então, a gente vai ver aqui 3 capas e vamos criar nomes diferentes para essas capas, tá? A gente vê aqui, ó. Quando Ju escapou para dentro, você é capaz de fazer isso? A pergunta, né? O livro que lê gente. Então, são 3 capas de livro. E aí, a gente vai modificar os títulos, ok? Aí, vocês vão responder aqui, ó. Questão 1. Na primeira capa a gente pode ver aqui, ó. Quando Ju escapou para dentro. Substitua o nome Ju por eu. Então, você vai pegar esse nome aí, ó. Quando Ju escapou para dentro e vai mudar esse Ju para eu. Vamos ler a frase só colocando eu aí. Quando eu escapou para dentro? Será que isso tá certo? Quando eu escapou para dentro? Vejam que vocês têm que fazer alguma modificação aí para a capa do livro ficar correta. Então, vocês vão tirar Ju, vão cortar Ju, vão colocar eu no lugar e vão ter que fazer alguma modificação, fazer uma pequena modificação. Porque eu não posso dizer, né? Quando eu escapou para dentro. Não tem concordância, não dá. A segunda capa, você é capaz de fazer isso? Então, você, na segunda capa, troque você por nós. Você vai tirar esse nome, você,
e vai colocar nós no lugar. Aí vamos ver como é que fica, né? Nós é capaz de fazer isso? Será que está certo? Nós é capaz? Vejam que tem que fazer uma modificaçãozinha para a frase ficar correta. Cuidado, tá? Nós é capaz de fazer isso? Cuidado. E a terceira e última capa, que é o livro que lê gente, a gente vai trocar o nome o livro por os livros. Vai ficar no plural. Aí vejam bem, ó. Seria aqui, né? O livro que lê gente. Aí a gente vai modificar agora. Os livros que lê gente. Será que essa frase está correta? Vejam direitinho se precisa modificar alguma coisa aí para ficar correto o nome do livro, tá? Então vocês vão tirar, ó. No primeiro livro você vai tirar Ju e vai colocar eu. No segundo, você, né? Vai tirar você, vai colocar nós. E os livros você vai mudar, vai tirar o livro para os livros, ok? E vai ter que fazer alguma modificaçãozinha para a frase do livro aí, para a capa do livro ficar correta, ok? Então, vocês vão fazer aí 1, 2 e 3. O 4, vocês também vão ver no livro de língua portuguesa. Na página 168, né, 168, vocês vão ler esse textinho que é pequenininho e vão responder a questão 4 e 5 daqui, que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Tem o título, subtítulo e o texto. 18 espécies que deixaram de existir nos últimos 2 anos. Golfinhos, sapos e plantas magníficas. Tudo isso sumiu para sempre nos últimos 700 dias. Então, assim, porque a gente vê que o ser humano, algumas vezes, faz algumas espécies entrarem em extinção, né? Então, a manchete dessa notícia, né, é essa daí, né? Que 18 espécies, né, deixaram de existir nos últimos 2 anos e alguns outros animais, né, deixaram de existir nos últimos 700 dias. Mais ou menos, vamos colocar aqui 2 anos, né? Então, 700 dias, 2 anos. Antílope branco. Em 2010, 200 desses antílopes viviam no deserto do Saara, mas conflitos na Líbia atingiram essa espécie. Agora só restam 3 deles. Então, ó, de 2010 para agora, recentemente, né, depois de todos esses anos, existiam 200. Agora só existe 3. Olha como acabou, gente. Né? Uma empresa de petróleo no Níger também é acusada de atirar nos antílopes. Cientistas pensam em reambientá-los em cativeiro, suscitar a espécie para ressuscitar a espécie. Né? Porque assim, colocando em cativeiro, no caso, possa ser que eles se reproduzam e aí de 3, 5, 10, 15. Porque senão a espécie morre. Quando a espécie morre, tchau, acabou. Não tem mais. Acabou-se. Né? Porque a ganância desenfreada atrás de petróleo, de outras riquezas, faz o ser humano fazer umas coisas meio erradas, mas enfim, né? Vamos lá, vamos fazer nossa parte. Aí tem 2 questões aqui sobre esse texto. Questão 4. Há várias causas para a extinção de uma espécie. Nesse trecho, a que se deve a extinção do antílope branco? Por que o antílope branco entrou em extinção? O que foi que aconteceu? O que foi que causou essa extinção desse animal? Tá? 5. Como em toda notícia, há várias formas verbais no passado e no presente. Faça uma tabela com 2 colunas e separe as formas verbais destacadas que expressam fatos ocorridos no pretérito ou passado e nos fatos atuais presente. Então, esse texto aqui, ele vai ter verbos no passado
e verbos no presente. E aí você vai separar esses verbos, ok? Você vai separar esses verbos para mim. Você vai ver os verbos que aconteceram no passado, vai botar passado, 2 pontos. Aí você escreve os verbos que aconteceram no passado e vão pegar também os verbos que aconteceram. Aí bota presente, 2 pontos. Você pode fazer assim, né? Do jeito que tá aqui, porque é a última questão. Você pode digitar aqui, ó. Passado. Vou digitar aqui de qualquer jeito para o passado, certo? Aí você começa a copiar os verbos. Copia o verbo, dá uma vírgula, um traço, né? Separa e copia outro. Aí na outra linha você pode dar um enter, aqui você já copiou todos os verbos que tem, é só um exemplo. Aí você bota presente, certo? 2 pontos. E copia aqui os verbos que você viu lá no texto. Tô copiando aqui de qualquer jeito, tá, minha gente? Faz de conta que isso aí... Faz de conta que eu digitei o nome dos verbos, tá? Então, você vai fazer isso, ok? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para voltar. Pronto. Então, aqui, ó, você vai ver no texto, certo? Verbos que estão no passado e verbos que estão no presente. E vão fazer, tipo, uma tabelinha aqui e copiar. Tá ok? E aí, envia o formulário, certo? Vocês têm até quinta-feira para fazer, responder, me enviar. Não esqueçam o de sexta-feira, tá? Que foi uma tarefa extra, certo? Referente ao sábado letivo, ok? Tem até quinta-feira também para responder, tá joia? Então, um beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.